Existe um ditado que diz que um homem inteligente aprende com seus próprios erros, mas que um homem sábio aprende com os erros dos outros. E no momento que se aproxima a construção do estádio do Flamengo, o tão sonhado estádio, o Flamengo precisa mais do que nunca ser sábio e aprender com os erros dos outros. No caso em específico, aprender com o erro do Corinthians e a construção do estádio do Corinthians. O que pode ser aproveitado e o que precisa ser evitado. Em um momento de eleição, que você escuta frases como o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo não precisa de parceiro, o Flamengo tem autossuficiência para construir sem restringir o investimento do futebol. Muito cuidado com esse momento de empolgação, pois esse é o maior perigo de colocar o Flamengo numa situação que ele não quer voltar para o que foi no passado. É preciso ter muita responsabilidade em relação a essa equação. É claro que o estádio é importante, é claro que o Flamengo tem as condições de fazer, mas existem mais de um caminho e precisa se escolher o caminho mais responsável. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, porque é muito importante para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, se você não concorda com o que foi abordado no vídeo, se você gostou ou não do conteúdo. Comente aqui, pois o importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, a maior preocupação que o flamenguista tem em relação ao estádio, que sim, é um sonho de consumo, o flamenguista quer ter sua casa própria, quer ter seu próprio estádio, isso já faz tempo, né? Mas a preocupação que ele tem é de acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Corinthians, que até antes da construção da Arena Itaquera, ou Neoquímica Arena agora, com os names rights, era um clube financeiramente muito saudável. E depois ficou um clube muito comprometido, muito endividado, uma dívida quase que impagável, tanto que a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, está tentando movimentar aí uma vaquinha, alguma coisa nesse sentido para bater parte da dívida. Eu sinceramente não sei se isso vai resolver ou pelo menos aliviar. Mas o ponto é que o Corinthians se meteu aí numa situação muito complexa e o Flamengo tem que mirar o Corinthians para verificar o que foi feito de errado e o que pode ser aproveitado. Hoje, com as eleições próximas, existem duas chapas que estão aí polarizando essa campanha, que é a chapa da situação, o candidato eleito, sugerido pelo Landim, que é o Duns, e a principal oposição, que é o BAP. E na parte de financiamento de estádio, eles têm propostas diferentes. Não vou dizer qual a melhor, qual a pior. Isso aí fica a cargo de entendimento de cada um. Apenas propostas diferentes. Mas eu quero lançar aqui uma terceira opção, que na minha opinião é o caminho do bom senso e da responsabilidade. Não que as outras propostas sejam irresponsáveis. É isso. Eu não tenho essa pretensão. Mas essa terceira via que eu vou dar não é algo que eu criei. É algo, inclusive, que eu tenho escutado e lido e visto com experiências de outros, né? Escutado de especialistas. Vamos lá. Hoje o Landim, ele propõe que você antecipe receitas para que você crie, para que você possa construir o estádio. Antecipar receitas como names rights, antecipar receitas como vender cadeiras cativas e também não antecipar, aí no caso já de você vender o potencial construtivo. Ok, mas o ponto aí é que como é que você vai monetizar o potencial construtivo? Pode ser ignorância minha, mas você já viu falar sobre algum clube que vendeu o seu potencial construtivo? Como ele monetizou? Isso é recente para a gente.
Talvez isso seja monetizado em forma de créditos municipais, de impostos, já que isso é concedido pela prefeitura e o Flamengo vai vender esse potencial cultivo no mercado. Ninguém sabe muito bem. Você tem a questão aí de vender cadeias cativas. Isso é antecipar receitas futuras. Então você vai ter um comprometimento do que você pode arrecadar lá na frente. E a questão de antecipar names rights também é uma antecipação de receitas futuras e certamente vai ter um deságio, o famoso juros. Ou seja, será para você arrecadar 500, 1 bilhão, você vai arrecadar, no final das contas, 800, 900 milhões, vai ter uma perda aí de 20%, 10%, 15%, dependendo da negociação, mas o fato é que vai ter um deságio e uma perda do valor nominal, o valor que realmente vale aquele bem. Então vai perder. Por outro lado, você tem aí o modelo que o BAP ele está sugerindo, que na minha opinião eu até gosto mais do que esse do Landim. É uma questão de preferência, que ele fala em aumentar o faturamento em 50% e nos próximos 5 anos e aumentar a rentabilidade que hoje está em torno de 20%, 22% para 30%. E com esse acréscimo no faturamento e aumento da margem líquida, né? Ou seja, o quanto você vai reduzir as suas despesas, você vai faturar mais e vai gastar menos. Então isso vai te dar um lucro maior, para bem dizer, seria isso, vai te dar um lucro maior. Recebo mais, gasto menos, tenho um lucro maior. E essa diferença seria o suficiente para você bancar seu estádio. Bom, no papel, tudo funciona, mas convenhamos, por mais capacitado que eu acho que a Chape do BAP é, e você tem profissionais ali que reestruturaram o Flamengo, o Rodrigo Tosti, o Prakovic, o próprio BAP, e aí você tem nomes de peso junto com ele, como o cara do Google, né? Do próprio lado do Landim também tem pessoas competentes, embora, enfim, você tem esses dois lados aí, mas os dois planos têm seus prós e contras. Em relação do BAP, eu acho muito ousado e agressivo essa meta e, eventualmente, caso alguma coisa não funcione, você invariavelmente vai limitar os investimentos no futebol. E eu, como flamenguista, é isso que eu não quero. Eu não quero um time com investimento limitado, restrito no futebol para os próximos anos, principalmente agora com as SAFs que estão começando a investir. Né? Depois a gente pode discutir como é que as SAFs vão se manter lá para frente. Mas aí você vê aí o Botafogo colocando dinheiro, né, no futebol, investindo e formando times fortes. O Flamengo não pode perder sua competitividade e a sua liderança como o time mais forte em termos de investimento para ser o time hegemônico e predominante no futebol brasileiro. É muito importante até pela valorização da marca, para a valorização dos ativos e aumento da arrecadação. Né? O aumento da arrecadação está muito relacionado a um time forte. Então, essa questão do BAP aí, no papel, é muito bacana, mas se alguma coisa ali não sair a contento, você vai sim restringir investimento no futebol. E aí uma terceira via que eu entendo e eu vejo, e isso inclusive eu estava lendo no blog do César Grafietti, a inteligência financeira, você pode pesquisar, é muito interessante. É uma terceira via que eu acho muito interessante do ponto de vista econômico, que não restringiria de forma alguma o investimento do Flamengo no futebol, que é você fazer uma parceria, né? Você tem uma parceria parecida com o que houve com o Palmeiras, W Torre e Palmeiras, né? Que o W Torre praticamente bancou o estádio todo do Palmeiras, praticamente não, bancou, e ele divide ali as receitas e cria as agendas de shows, né? Tem um acordo entre eles. Alguns vão falar, poxa, mas o Palmeiras aí fica algumas datas importantes sem jogar na Allianz Arena. Isso pode acontecer com o Flamengo. Só que nesse sentido o Flamengo tem um trunfo que o Palmeiras definitivamente não tem. O Palmeiras, quando não tem um Allianz, ele tem que jogar lá na Arena Barueri ou jogar no interior de São Paulo. Ele não tem um palco ideal, ele não tem um palco condizente com seu time, com a demanda da sua torcida, um palco bem localizado.
Ele não tem nada disso, ele tem que se virar e colocando o jogo em locais que não estão apropriados, né? Você vê quando o Palmeiras, desculpa, joga na Arena Barueri, ele não consegue nem colocar 10, 15 mil torcedores, coloca 8, 7 mil, público muito baixo, né? Isso desvaloriza, isso também compromete a performance esportiva. Só que o Flamengo, ele tem nada mais, nada menos como estepe o Maracanã. Lembre-se, o Flamengo fechou o contrato de 20 anos com o Maracanã. Não são 20 dias, 20 semanas, 20 meses. São 20 anos. Tempo. É muito tempo. E o Flamengo é interessante que ele tenha ainda, permaneça conectado, ligado, tendo vínculo com o Maracanã. Vamos lembrar que o Maracanã é a maior referência do Brasil no esporte. O Maracanã é a maior referência mundial do futebol. É o estádio mais importante da história do futebol. E como é importante o Flamengo, que é o clube mais ligado ao Maracanã, mais do que seus irmãos do Rio de Janeiro, os rivais cariocas, Vasco, Fluminense e Botafogo, o clube mais conectado com o Maracanã, muito em função também do Zico, é o Flamengo. E é importante manter essa associação. Em algum tempo eu já escutei que o Flamengo era o Maracanã e o Maracanã era o Flamengo, de tão associado que são esses dois, Flamengo e Maracanã. E é importante manter isso. Até para a valorização da marca do Flamengo é importante estar associado com aquilo que é a maior representatividade do futebol mundial. Quando a gente se fala de Brasil, é o Maracanã. Então, é importante essa relação. E você mantendo o Maracanã para alguns jogos, que eventualmente o estádio do Flamengo esteja comprometido para shows, como acontece com o Palmeiras, isso vai ser positivo, não tem como o Flamengo perder. Você imagina, o Flamengo tendo o melhor dos dois mundos. Ah, não posso jogar hoje no meu estádio porque vai ter um show. Poxa, eu vou fazer um jogo decisivo de Libertadores no Maracanã. Eu continuo mantendo o meu nome associado ao Maracanã. E óbvio que o teu estádio vai ajudar muito, porque você vai fazer menos partidas no Maracanã, então não vai ter problema de gramado. O Flamengo tem o melhor dos dois mundos, coisa que o Palmeiras não tem. Tem que jogar na Arena Barueri, gente. Olha a diferença, Arena Barueri, Maracanã. Então o Flamengo tem esse trunfo e ele precisa aproveitar. O Flamengo não vai ter problema em trazer investidores para serem seus sócios numa empreitada de um estádio e aí reduzir de forma significativa o investimento que ele vai fazer no estádio, podendo reservar sem preocupação isso para o futebol para continuar sendo competitivo, né? Eu costumo dizer, o Flamengo ele traz a demanda que é necessário e o seu sócio coloca o dinheiro. Porque não adianta colocar o dinheiro onde não tem demanda, e o Flamengo é garantido a demanda. Ele tem isso para negociar uma sociedade em acordo com as suas condições, com as suas condicionantes. Não precisa ser como o do Palmeiras, mas o Flamengo pode negociar uma sociedade onde ele tem a palavra final, onde ele tenha as suas condicionantes e ele seja o sócio majoritário, mas também resguardando a expectativa e as premissas de lucro do investidor, porque ninguém coloca dinheiro de graça. Então você pode ter o melhor dos dois mundos. Basta ter uma coerência, uma responsabilidade em pelo menos estudar essas opções. O Flamengo não pode ter uma postura arrogante de achar que tem que ser do seu jeito e pronto, nós somos do Flamengo, é o clube mais rico do Brasil, vai ser assim e pronto, e no final se quebrar lá na frente. Eu acredito muito na capacidade das duas chapas que estão aí. E eu espero que, seja qual for, que tenham a responsabilidade de escolher o melhor modelo de negócio. Mas o que me parece de fora, como leigo, olhando, observando, tendo informações, é que se você optar pelo caminho do bom senso, do equilíbrio, de ir uma opção mais segura, onde você vai aportar dinheiro, mas você vai ter um sócio, onde você pode ser o sócio majoritário, aquele que dá a palavra final,
Diferente de como acontece com o Palmeiras e W Torre, você é que dá a palavra final, mas você também resguarda as premissas de lucro do seu sócio investidor. E aí você tem o melhor dos dois mundos. Qual o problema, por exemplo, de ter um show do Bruno Mars, você não utilizar o seu estádio, mas tem o Maracanã e dessa maneira você continua associado àquilo que é a maior instituição, entidade do futebol brasileiro no mundo, que é o Maracanã, e você se associar só valoriza a tua marca, te deixa mais forte, e você pode construir o seu estádio, o sonho de todo rubro-negro, sem correr o risco de se comprometer na capacidade de investimento no futebol, ou seja, continuando sendo predominante no mercado. Na gestão esportiva é outra coisa que a gente tem que conversar, mas predominante no mercado. Não, na minha opinião, essa seria a alternativa mais coerente, mais equilibrada e mais adequada para o momento do Flamengo. Ter seu estádio, sim, ser o que é o dono do estádio, a última palavra, mas por que não ter o sócio e por que não aproveitar de forma estratégica a licitação que o Flamengo ganhou no Maracanã pelos próximos 20 anos? Eu só vejo lado positivo nessa opção, mas é a minha opinião, eu quero saber a sua. Eu sei que esse assunto normalmente gera debate, gera perspectivas, então eu quero saber aqui seus comentários, o que você acha a respeito, deixa aqui. E claro, comente também se você gostou ou não do conteúdo, deixe o like, como eu disse, é muito importante o like para que o YouTube recomende esse vídeo e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima.